Se der. Não, essa pouquinho, olha só. A minha sogra tomou, Mas vamos lá. 40 pessoas, a pessoa não sente nada. Quanto mais velho, entendeu? A estatística fala que sente menos. Quanto mais novo, sente... então por isso que minha sogra não sentiu nada. Quanto mais velho, sente menos. Sente menos. Pô, Eu estava vendo uma estatística em relação a essa reação à vacina. Pô, Isso. vacilo isso. AstraZeneca? Vou morrer. Eu não vou sentir nada. Eu vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou sentir nada. Você tem time de botão? Tem Não. gente. Que isso? Vai, gente, vocês aqui não vão sentir nada. Não, que isso? Que isso? Tem botão de camisa? Ah, isso você tá pegando então no campeonato de botão, hein? Vou marcar outro, hein? Campeonato de botão. Professor, conhece isso? Hã? Conhece futebol de botão? Conheço. Os caras estão fazendo campeonato de futebol de botão. Pô, isso é coisa muito boa, rapaz. Vai ser a raiz, pô. É isso aí, infância raiz. Gente, tem gente aí fora que vai entrar agora, não vai? Tem faixa preta lá, que é confrontar. É. Deixa lá, a gente começa. É? Não, precisa não. Só avisar. Deixa eu avisar. Agora, junto. Se eu tiver que ir aí, o negócio vai ficar estreito. Ó, o pastor Sandro já falou, hein? Ele cuspiu no chão. Já bati a areia dos pés. Eu vou embora. Paz de Jesus, então, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui. Hoje a gente está aqui para concluir a nossa disciplina e eu passar ao final da nossa aula. Ou eu passo já agora. Não, eu vou esperar, porque quanto mais aluno tiver, melhor. Lá na frente eu passo o nosso trabalho, tá bom? De antemão posso dizer para vocês que eu vou, assim, se não houver nenhum problema com relação ao curso, vou falar com o pastor Gustavo. Eu posso dar para vocês 1 semana, 2 semanas para vocês entregarem o trabalho sem o menor problema, tá? Até porque, particularmente, eu vou querer de vocês um trabalho bem feito. Ou seja, eu vou querer um trabalho digitado, né? Ainda que vocês não precisem me entregá-lo fisicamente, pode ser entrega virtual, mas eu quero um trabalho digitado, eu quero um trabalho... Não precisa ser PDF, não. Pode ser Word. Eu quero um trabalho que obedeça... Até porque vocês estão... A gente precisa valorizar o curso que tem, né? Obviamente. Então, eu penso que... Vou pedir de vocês capa, tudo direitinho, com as designações do curso... da turma, nome, professor, disciplina, etc. Mas isso tudo no computador e vocês mandam para o meu e-mail ou vão mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Então, a priori, eu vou dar para vocês 2 semanas de prazo para entrega do trabalho. Só altero isso se o pastor Gustavo disser para mim, ó, não dá esse mole para eles, não. Arranca o couro, mata e joga esfola e joga o corpo pelo penhasco. Aí tá bom? Mas é isso. Não, vai ser individual, e isso é importante. É individual. Quando o casal é um só, cada um faz o seu, e eu sei muito bem, vejo cópia, eu já tive, infelizmente, alunos de cursos, de outros cursos, de uma turma assim de 37, 40 alunos, 6 pessoas ou 7 eram de uma mesma igreja e os 7 apresentaram o mesmo trabalho. Eu descobri 7 líderes de uma igreja. Não acharam não, Raquel. O espírito de preguiça era o mesmo, exato. O que acontece lá em casa, pelo menos, a gente sempre discute muito sobre os temas. Não tem problema. Na hora de
Na capa eu boto meu nome, boto o nome dela, que a gente praticamente fez junto a ideia. Entendi. Eu gostaria que não fosse assim. Vou explicar por quê. Porque aqui eu vou avaliar mais a capacidade de vocês perceberem essas nuances da nossa disciplina. Então, assim, geralmente eu não reprovo aluno, porque para um aluno ser reprovado comigo, até hoje eu só reprovei um aluno. E reprovei esse aluno somente porque ele copiou, pediu um trabalho de uma colega para ver como era o modelo, e ele copiou o trabalho da colega, eu fiquei sabendo. Mesmo assim, eu dei a ele a oportunidade de refazer, de ir para a VS, verificação suplementar, isso num curso de bacharel de 4 anos de horário integral, aula de segunda a sexta. Ele ia sair de lá formado em teologia e ele era aspirante de uma igreja batista de Rio Bonito. E eu disse para ele que não seria capaz dele fazer, agindo daquela maneira. Sobretudo porque ele disse, mas eu não tive tempo por causa de trabalho. Eu falei, mas quando você não tem tempo por causa de trabalho, você procura o professor e você pede uma extensão de prazo. Você não copia o trabalho de outras pessoas. Mas eu achei que não tinha nada demais. Eu falei, olha, se você for para o ministério pastoral dessa maneira e você não tiver a ética de conseguir fazer um trabalho de seminário sem copiar, porque a justificativa dele foi, mas como é que você sabe que os outros não copiaram? Eu falei, eu não sei que os outros não copiaram, eu sei que você copiou. Né? E aí eu disse para ele o seguinte, você aspira até porque, irmãos, veja bem, até nos cursos de graduação maior, eu não tenho nenhum problema. Tem disciplina, por exemplo, que eu dou a prova, na penúltima aula, fecho a prova, grampeio com um grampo e entrego para o aluno, digo para ele levar para casa e para ele só abrir aquela prova no dia que ele resolver fazer. Então, estudar até aquele momento. E depois que ele chegou e tirou aquele clips, aquele grampinho, um grampo, ele soltou aquele grampo, aí ele não pode mais buscar auxílio de livro nenhum, quando eu dou o trabalho, avaliação sem consulta. Geralmente não é assim, mas algumas turmas eu faço isso, dependendo da disciplina, e aí entrego para o pessoal e o pessoal ri, às vezes, da minha cara, crente de igreja, dizendo, professor, como é que o senhor não vai estar lá para garantir? E eu costumo dizer o seguinte, olha, se você não tiver ética suficiente, para fazer esse trabalho, e eu não puder confiar em você, ou você for desonesto nesse trabalho, o que você não fará com o dinheiro da igreja quando as pessoas não virem aonde você está? Que é isso? A gente é pastor da igreja, geralmente não lida diretamente com o dinheiro da igreja. Mas quando a igreja está iniciando, você não tem tesoureiro, você não tem administrador, você não tem ninguém. Ora, se você não tem ética para as coisas pequenas, Jesus falou, ensinou que quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Infidelidade vai se manifestar no pouco ou no muito. Então, essa é uma questão. O que eu estou falando aqui para vocês, então, nesse sentido, é o quê? Eu não reprovo, por quê? Porque se eu perceber que de um cônjuge, por exemplo, foi melhor do que o outro no desempenho, eu quero saber qual é o desempenho do outro. Porque se eu falar assim, não foi satisfatório, se eu chegar a determinada conclusão, eu vou mandar mensagenzinha, falar, Júnior, refaz esse ponto para mim, não entendi, isso não está claro, isso não está bom. Porque o meu objetivo é que ele aprenda. Eu não entrei aqui para reprovar ninguém.
Eu não entrei aqui para dizer, vou dar uma matéria difícil para todo mundo achar que é impossível. Não, não. Eu quero que vocês conheçam. Para isso, eu vou dar a opção de você refazer o seu trabalho quantas vezes forem necessárias eu perceber que há interesse da sua parte. Então, eu só reprovo o aluno, como no caso desse, porque eu disse para ele isso. Você vai para a VS, verificação suplementar, e você já não tem mais possibilidade de tirar 10 na verificação suplementar, apenas a nota mínima necessária, mas eu deixo você refazer. E ele não refez, preferiu abandonar o curso de bacharel em teologia do que... Então, na minha opinião, foi melhor para a igreja. Foi melhor para o reino de Deus que esse irmãozinho, né? Porque, sinceramente, com esse espírito não rola, não. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando isso para quê? Para você que está me ouvindo aí de casa e para vocês que estão aqui. Façam individualmente. Tá? Não se preocupa, o meu marido ou a minha esposa vai ter um rendimento melhor do que eu. Meu irmão, ou quem quer que seja. Faz o seu. Porque não adianta, no dia que você for chamado para fazer determinada coisa, subir lá e pregar, seu marido não vai estar do seu lado, dando cola para você. Vai dar até cola, ou sua esposa, vai dar até cola durante o trabalho. Lá em cima, depois que o pessoal começar a chamar o livro de Timóteo de Aguinaldo, já era. Eu conheci uma história de um camarada que mandou o pessoal abrir a Bíblia no livro de Aguinaldo. Era fã de Aguinaldo Timóteo. Seria Fabrício, Né? Fabrício, né? Isso para não falar de coisas assim muito piores. Né? O peixe cuspiu Jonas na praia de Nínive. Você já ouviu falar isso? Mas já pensou nisso? Como é que vai acontecer isso se Nínive não tem praia? Nínive está a 800 quilômetros do mar Mediterrâneo. O peixe deixou Jonas aonde? Aonde ele pegou o navio. Jonas, se você olhar o capítulo 2, mostra que Deus chama Jonas de novo para ele ir para lá. O leitor desatento, ele acha que o peixe comeu, não vou. Deus diz, vai, vou te levar à força. O peixe pega ele e leva lá. Ou esse peixe é anfíbio, porque precisa sair do Mediterrâneo, descer o Atlântico, ir lá por baixo, voltar subindo o Golfo Pérsico, ou esse peixe tem que ser campeão de cuspe à distância. Porque vai dar uma cuspida daqui a Vitória, mais ou menos, daqui a Curitiba. Uma cuspida boa, né? Então não rola, né, gente? Mas é isso aí, tá bom? Então, é isso. Recado dado, daqui a pouquinho eu passo o trabalho. Vamos orar, por favor. Deixa eu ver quem vai orar hoje. Quem eu pedi? Juliana, nunca pedi a você, né, Juliana? Foi a primeira? Raquel já orou? Então pode ser você, Raquel. Muito obrigada por mais um dia de aprendizado. Abra as nossas mentes, nosso coração para receber um pouco mais da revelação, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe o professor Luiz, que ele seja capacitado pelo Senhor, Deus, principalmente pelo Senhor, para nos trazer mais conhecimento e dar-nos uma aula tranquila, que o Senhor tire todo o cansaço, sono, que nós ter no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Ok, então aqui eu vou concluir com vocês o quê? Um estudo de caso José como tipo de Cristo. O que a gente tem? Como que a gente faz essa avaliação de José como tipo de Cristo? Então percebamos alguns aspectos da vida de José que tipificam Cristo ou algum aspecto da sua obra, né? Então, trazendo assim um exemplo muito claro para vocês. Primeiro, como José, no devido tempo, foi liberto da prisão, assim Cristo ressuscitou dentre os mortos no tempo apontado por Deus. A vida de José é um antes e depois da sua prisão. A vida de Cristo, em termos de obra vicária, é um antes e depois da sua ressurreição. Tá? Lembra que José, quando tem aqueles sonhos, tem por volta de 17 anos de idade. E quando ele é
ascende ao governo do Egito como segundo homem de importância, ele tem 30 anos. Foram 13 anos daquela brincadeira dos irmãos, dizendo, vamos matar, vamos jogar no buraco, vamos fazer qualquer coisa com ele, até o cara lembrar que tinha um cara que fez a interpretação do sonho dele, lá o copeiro, e no final das contas, José interpretar o sonho de Faraó e ascender. Né? São 30 anos, são 13 anos em que essa história se passa, mas aqui o tempo, a relação de tempo em quantidade não tem a ver com o evento em si. Como José foi o revelador dos segredos ao Faraó, assim Cristo revelou as coisas de Deus ao seu povo. Como José advertiu do perigo vindouro e urgiu os homens para fazerem provisão para ele, não foi isso? Vem 7 anos de vacas gordas e 7 vacas magras. Assim Cristo advertiu os pecadores da ira de Deus e os urgiu para virem a ele para a salvação. Como José foi maravilhoso em conselho, assim o nome de nosso Salvador é Conselheiro Maravilhoso, ou Maravilhoso Conselheiro. Aquele texto de Isaías, capítulo 53, que diz maravilhoso conselheiro, né? Alguns dizem que há uma distinção, uma divisão, né? Um adjetivo é maravilhoso, o outro é conselheiro, outros dizem que é a mesma coisa, que é um maravilhoso conselheiro, ou seria o conselheiro maravilhoso. Quinto, como José foi exaltado sobre todos do Egito, assim Cristo foi exaltado sobre todas as coisas, sobretudo depois de padecer na mão dos próprios familiares. Cristo padece sob as mãos do seu próprio povo. Percebe as associações? Uma dúvida em relação à palavra que José, quando ele foi preso, e quando ele se tornou, segundo, são 30 anos que o senhor falou. São 13 anos. Ele tinha 17 e quando tinha 30 anos é que ele começa com 30 e vai terminar aos 33. Poderia, talvez, mas olha só, perceba que na tipologia a literalidade de evento é menos importante do que a analogia. Porque senão, qual é o perigo? A gente entrar na cabala. A gente entrar na numerologia judaica e aí começar, não, é porque é 30. Não, porque é 7. A Bíblia tem simbologia com números, mas não tem misticismo com números. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Lembram do G12? O G12 foi um movimento de igreja em células. Qual foi o problema do G12? O misticismo em cima dos 12. Ah, e se tiver 10? 10 não serve, tem que ser 12. E 15? Não, não dá. E aí você descobre que os modelos em célula que mais frutificaram não era necessariamente de 12, no máximo de 15. Por quê? Por causa das linhas de comunicação. Mas você teve modelo chamado G5, que é o do Robert Lai. Você teve outros modelos, MDA, do Abe Huber, que era Huber, parece até que é Uber, né? Mas não é Uber, não. Abe Uber. É um H-U-B-E-R, mas tudo bem. Que é o MDA, que é o modelo discipulado apostólico, ele dizia que era 1 a 1. Era 1 para 1, discipulando o outro. Então, assim, qual é o problema? Misticismo. Tá? Só por esse motivo. Isso independe. Isso não é tão representativo. Quem fez uma pergunta? Ninguém? Tá. 6. Como José foi digno de sua exaltação, assim Cristo é digno da sua exaltação. Como José foi em sua exaltação investido com a gloriosa vestimenta de Faraó, assim Cristo exaltado foi vestido com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação, antes do mundo ser criado. Aí você diz assim, mas
Mas aqui tem uma referência como se a vestimenta de Faraó fosse a glória que Deus, o Pai, deu. Pô, o Pai com Faraó, mas perceba que no tipo, a gente não está vendo as implicações de caráter, de atos, etc. Assim como, por exemplo, Cristo é o segundo Adão. Quando Paulo diz que Cristo é o segundo Adão, qual é a parte comparativa? Ele é o representante de uma raça nova. Adão é o representante da alma vivente e Cristo é o representante do espírito vivificante. Esse novo grupo de pessoas. Porque senão, alguém pode dizer, Cristo é o segundo Adão, por quê? Fez besteira de novo? Não. Então, na tipologia, a gente tem que se ater, assim como na interpretação, irmãos, das parábolas, tá? A gente tem que se ater ao sentido original que o autor da parábola, ou aquele que disse a parábola, quis dar. Já falei isso para vocês e repito. Certo homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e lá. Qual é o objetivo daquilo? Mostrar quem era o próximo. Quem era o próximo? Pô, o cara que era o seu inimigo podia ser o seu próximo. PT, saudações. O cavalo, quem é? O cavalo é o cavalo. Faz parte da história. Aí vem o cara e diz, não. Já falei isso para vocês, né? Pecador é assim, o cara se desvia da igreja, Jerusalém. Quer ir para o mundo, Jericó. Cai na mão do diabo, salteadores. Pecado deixa o homem assim, moribundo, caído, meio morto no chão. Quem passa? O sacerdote, pastor. Não faz nada. Segundo, o levita, o pessoal do Ministério de Louvor. Esse povo só canta. Terceiro, quem passou? Aí diz o samaritano. Mas aí se na ilustração você falar assim, é o pai de santo. Aí você já escangalhou com a presepada de todo mundo. Mas o pior de tudo é que se você está fazendo a loucura, faz ela completa. Aí leva o homem e bota onde? Na estalagem. Onde é a estalagem? É a igreja. E ele diz assim, vou pagar tudo que deve. É o quê? São os dons. Aí, isso é um saco sem fundo. Botou nas costas de quem? Do burro. Quem é o evangelista? O cara que evangelizou o cara. É o jumento que está levando ele para lá, a cavalgadura. Né? Quem é? Foi o coitado do irmão que está lá, vai ter que levar ele no ombro. Aí você cria uma fábula, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, oitavo ponto. Como o poder e a autoridade de José foram publicamente confessados e reconhecidos por todos os homens, assim todos os homens um dia confessarão e reconhecerão publicamente a Cristo como Senhor. Como a José foi dada uma esposa por Faraó, assim Deus, o Pai, deu a seu filho, Cristo Jesus, uma noiva. Quem? A igreja. Como o casamento de José foi planejado e arranjado por Faraó, assim o casamento do Cordeiro foi planejado e arranjado pelo Senhor Deus na eternidade. Como José tinha 30 anos de idade quando começou o trabalho de sua vida, assim o Senhor Jesus começou seu ministério público quando ele tinha 30 anos de idade. Eu não abraçaria totalmente esse ponto nesse aspecto, mas porque depois a gente vai ter que, então, começar outras questões. Né? Então, se a gente fizer isso de forma literal, esse autor propõe isso, e eu já antecipei até falando aquilo por causa desse ponto dele, mas o ponto é o seguinte, quanto tempo Jesus teve de ministério? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Quanto tempo José teve de ministério? José morreu com 105 anos de idade, ele teve mais 75 anos de história. Aí o cara vai ter que fazer uma conta, pegar 75, tira 5, divide por 10, cai para 7. Dividido por 2, 3,5. Tá aí, ó. Entendeu? Mas... Eu já vi forçar. Essa é a forçação. Eu estou dizendo, esse é o perigo. Esse é o perigo, tá? Esse é o perigo. Mas tem, porque o cara quer fazer o negócio caber dentro daquilo que ele falou. Então, Você tava pensando tudo, com uma boa imaginação, você pode caber em qualquer um. mas não é assim? É por isso que tem um monte de coisa também aí que está na cabeça do povo aí em termos de por que vocês estão fazendo esse curso?
É para saber mais do que a média, inclusive em termos de invencionice. O que é bíblico e o que não é? O que é bíblico e o que não é? E aí eu pego, por exemplo, e digo assim, mas eu sei, vocês não sabem, então o que é certo é o que eu estou dizendo. E quem é que diz que não, se ninguém conhece? Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? O parâmetro vai ser, tem que ouvir o que ele está dizendo, porque ele é o cara que sabe. Então esse aqui é o lance, né? Por isso que é importante a igreja saber. Como José foi enviado numa missão da presença de Faraó, assim Cristo veio a este mundo para fazer a vontade de seu Pai. Como a exaltação de José foi seguida por um período de grande abundância, assim a exaltação de Cristo foi seguida por um tempo de grande graça derramada sobre a terra. O que a gente está mostrando aqui é, sobretudo, essas relações que podem ser aplicadas entre o tipo e o antítipo. Então, eu esqueci o seu nome. Marcos. Se você colocar a questão dos 30 anos, eu não vou dar errada. Mas você já até falou aqui, né? Então a gente pôde discutir aqui. Mas o que eu diria para você, eu te daria um feedback do cuidado com isso, né? Que aí, olha o que o cara faz. O cara tira 5, 70. 70 já tem a ver com cativeiro babilônico, ó. As 70 semanas de Daniel. Aí começa. Aí já era. Ah, tem as 70 palmeiras lá de Débora. Aí, meu amigo, vamos fazer as 70 semanas de... tem a Septuaginta, a versão... Exato. Bom, então, concluindo aqui na semana passada, o que a gente ia concluir, os tipos humanos de Cristo. Eu falei para vocês que a tipologia a gente pode trabalhar com personagens. Opa, isso é glória, hein, irmão? Isso aqui é mistério, hein? Um pilô desse. João Pedro foi promovido. Com personagens. Segundo, com objetos. Vocês sabem o que estraga muito isso aqui? Deixa aberto. O professor, na verdade, ele tem que usar, vai falar, ele fecha, porque esse ar-condicionado seca ele na hora. E terceiro... Vai para fora. Eventos ou fatos. Lembram disso? O tipo, ele sempre vai se... Ih, rapaz, olha, é glória mesmo, absoluta, hein? Não um só não. Quando Deus faz um milagre, faz completo, né, irmão? O tipo, ele pode sempre vir por meio de personagens, objetos, eventos ou fatos. E ele sempre vai apontar para o antítipo ali, mano. Vou testar o terceiro aqui para saber se também tá no mistério ou não. Olha a fé, hein? Não. Esse aqui já foi. Tem que ser vermelho, né? Esse aqui já foi. Ele foi reprovado. Olha só. Não sei se você está aprendendo a matéria, mas heresia já está ficando até sofisticada, né? Então, aqui, ó, você que está vendo aí de casa, não sei se você está vendo,
Tá aqui, ó. O tipo, ele sempre vai se manifestar por meio de personagens, objetos ou eventos ou fatos. Então, exemplo de personagem. Um personagem que tipifica Cristo no Antigo Testamento. Quem? Abraão. Você falou o quê? Ele. É porque Adão não é, né? Adão é. Melquisedeque, José, Salomão, Eliseu. Elias e Eliseu tipificam João Batista e Jesus. Os teólogos dizem, inclusive, que o ministério de Eliseu é mais bem sucedido do que o de João Batista, de Elias. Você vê que Elias tem aquele drama todo, não sou melhor do que meus pais, Senhor, tira a minha vida. O cara faz os sinais, ele é o bicho solto, mas ele também é melancólico, ele está deprimido, já Eliseu não tem essa. Você vai ler o que Deus faz por meio de Eliseu, Eliseu parece um muro de bronze. Não, parece até que não chora, parece que não tem sentimento. Fala na lata de Geazi, a hora que Geazi dá os vacilos lá. E aí você percebe que é a relação desses dois ministérios. Vocês lembram que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim? E Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita, o menino, e Elias também? Vamos lá. Personagens, então. Abraão, mais umzinho só, pro tio aqui. Josué. Josué é o homem que vai introduzir o povo na promessa. Se Moisés é um tipo de Cristo até a página 2, Josué é um tipo de Cristo da página 2 em diante. É quem faz o povo atravessar o rio para entrar na promessa especificamente. É o que vence as batalhas da terra. São 28, 1405 a 1380. São 25 anos de batalha com Josué para a conquista dos territórios. Né? Cristo é aquele que vence, que vence e que dá a possibilidade da terra prometida, de fato, né? A promessa de Deus se cumpre em que Cristo vence a batalha. Vamos lá. Abraão, Josué, mais umzinho para mim. Pode ser Davi. Davi já está ali, mas pode ser só para a gente sair aqui do Pentateuco, né? Davi. Objetos. Digam para mim. Melhor, vou fazer um exercício aqui. Personagens, Abraão, Josué, Davi. Me digam como que Abraão se identifica com a pessoa de Cristo. Aliança. 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 Eu vou chamar de pacto ou aliança. Ótimo. Muito bom. Josué. Como tipifica... Bom, eu já falei aqui, né? A questão da vitória, né? De ser aquele que conquista a terra. E Davi? Um coração segundo o coração de Deus. O que mais? Um líder. Um rei. Cristo não é um rei, gente? Davi apresenta o chamado triplex mundi, terceiro ofício de Jesus. Jesus cumpriu 3 ofícios. Quais eram os 3 ofícios? Quais foram os 3 ofícios que Jesus cumpriu? Hã?
Rei, profeta e sacerdote. Jesus cumpriu o ofício do rei, o ofício de profeta e de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Beleza. Objetos. Tipo do Antigo Testamento, tipo do Novo Testamento. Objetos. Vamos lá. De novo, vamos lá. Não, do Novo Testamento? Do Antigo, né? O objeto é o Antigo, mas que tipifica do Novo. Mas tinha falado na outra aula a arca, né? A arca. O que mais? O tabernáculo. O templo, o Dilson, entra aqui no tabernáculo, né? Que o templo, na verdade, é o tabernáculo estabelecido já em determinado lugar, sem ter as estruturas móveis, né? O que mais? Mais um. O maná. O maná. Você lembrou bem da aula passada. As tábuas da lei. As tábuas da lei de Moisés. Jesus é a palavra. O cajado de Moisés. O cajado de Arão. Você diz o cajado de Moisés? Não, não é cajado, é estátua de... A estátua da serpente de bronze. Na época do rei Ezequias, ela foi destruída e tinha virado um ídolo chamado Neustã. E o povo queimava incenso, acendia a vela e batia a cabeça. Tinha um cajado que virava cobra, tinha um cajado... Não. O cajado que virava cobra lá quando Deus falou para ele, vou te dar o sinal, né? Você pega pelo rabo e tal. Mas aquele cajado ali, até então não. Tá, beleza. Como que a arca tipifica algum aspecto da pessoa de Cristo, da sua obra vicária ou da vida cristã? A arca, peraí, primeiro me diz aqui, que arca é essa aqui que vocês estão falando? Ah, não. Eu vou falar da de Noé. Quem falou quis dizer a arca de Noé. Tanto que eu falei Ele também achou que era arca. Isso, vamos lá. Eu quero coisa mais difícil para vocês. A arca de Noé. Pode falar. Você levantou a mão? Como a arca de Noé tipifica a pessoa de Cristo? Ou a obra vicária? Ou a vida... Vê através dela. A salvação só vem por meio da pessoa de Cristo. A arca tipifica Cristo. Se estiver fora da arca, tem salvação? Fora de Cristo, tem salvação? Não. Sobre a obra vicária de Cristo. O que é a obra vicária? Lembrando vocês da aula retrasada. Vicária. O que é vicária? Vicário significa substitutivo, substituto. Então, a obra vicária é a obra de Jesus substituindo a gente na morte. Quando se fala assim, morte vicária de Cristo, fala disso, que ele foi lá para a cruz e morreu no nosso lugar. Tá bom? Essa palavra, se eu não me engano, tem raiz latina. Se você olhar, o Papa é chamado de vigário. Vigário geral. Lembra do vigário geral ali? É isso aí. Por quê? Na mitra do Papa está escrito Vicário Filii Dei, que significa vicário substituto do Filho de Deus. Sacou? O Papa é o substituto do Filho de Deus na Terra, para a Igreja Católica. Por isso que, não é o Espírito Santo não, tá? É o Papa. Por isso que o que ele diz, Deus está obrigado a cumprir. É o que eles acham. Por quê? Porque Deus passou a chave a Pedro, Pedro passou para outro, até chegar no Papa Francisco hoje. É o que eles dizem, com base em Mateus 16. Olha que doideira, né? Você está pensando assim, meu Deus, os caras piraram mesmo. Exatamente. E aí, com base nisso, quem é o representante sucessor direto de Cristo na Terra? É o Papa atual. Então, o que ele falar e escrever é Cristo falando. Olha que loucura. Então, saía a bula papal lá na época, por exemplo, de Inocêncio III, se eu não me engano. Mateus 16. E aí fazia o quê? Olha, quem der uma grana boa
Você tem um parente que morreu e não era cristão, ele era pagão, foi batizado na igreja católica, não era pagão. Você quer botar ele no céu? Dá uma oferta legal, as indulgências, dá uma oferta legal para a gente terminar de construir a Capela Sistina, que a gente vai tirar, vai absolver alguns anos, alguns milhões de anos dele lá no purgatório, tira ele de lá da porta do inferno e bota ele para cima. E dependendo do valor da oferta, a gente joga ele mais para cima ainda. O tesoureiro, que na época se chamava Tetzel, ele dizia o seguinte: quando uma moeda bate no fundo do gasofilácio, uma alma sai do inferno e vai para o céu. Aí que beleza. Não deixa o pessoal da Universal ouvir isso, não. Bom, vamos lá. Tabernáculo a gente já viu. Maná. Como é que o maná tipifica a pessoa de Cristo, a sua obra ou a vida cristã? Ele é o alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Cristo é o nosso alimento. Eventos ou fatos? O arco-íris pode ser? Como é? Pro LGBTQI+, é. Não, a fidelidade de Deus. Pode. Pode. Mas, eu tô ali naquele... Ô, Raquel, é brincadeira minha. Isso, a minha brincadeira retrata até a nossa forma de pensar, né? Porque a gente atribui uma coisa que é divina a um troço tão longe da realidade da vida e da escritura. Aí, ó, pronto, ó. Achamos a brecha, querido. Pronto. Heresia número... Aqui tem um monte de doutores. Olha isso. Para criar esses negócios, cabeça pensa assim, ó. Como que o arco-íris é colorido, você viu? Dentro da Bíblia. Tá explicado. Vocês imaginam? Tá gravando isso? É só pra saber, porque eu não sei. Olha, vocês estão brincando? Eu escrevi um livro, publiquei, está saindo agora, eu vou lançar no dia 10 de julho. E eu narro um episódio que a gente está brincando assim, mas vocês verem a loucura que chega. De uma determinada situação, de um determinado líder, que disse ele que teve uma revelação de Deus numa cidade do Paraná, há um tempo atrás, que ele disse que teve uma revelação de Deus porque que as pessoas não se convertiam tão rápido como deveriam se converter, como ele achava que deveria. E aí ele diz assim, orando, ele se lembrou que ele já tinha visto no National Geographic, Discovery Channel, que os animais, os felinos, eles demarcam o seu território e defendem o seu território contra hienas, contra outros tipos de animais, etc., e outros felinos também, outros predadores, urinando. Vocês já viram isso, né? O bicho chega, até cachorro, gato faz isso demais, né? Aonde chega a urina para demarcar ali o seu cheiro. E nesse caso, a urina, quanto mais forte, né, mais testosterona, na verdade, tem. Então, mais os outros machos sentem os cheiros. Esse bicho deve ser muito forte. Falou o enfermeiro. A voz da verdade aí, isso aí. E aí... também, né? Um diclofenaco desse aí acaba com o cara. Aí, ele teve essa lembrança. Disse ele que foi Deus quem o lembrou disso. Isso é o perigo da invencionice. Por quê? Você bota na conta de Deus. Mas o que... E tem respaldo na Escritura? Não interessa, Deus falou comigo. É assim? Não pode ser. Aí, moral da história. Eu narro isso, e aí ele diz assim, e aí, orando, eu me lembrei que Jesus, na Bíblia, é tratado como sendo o leão da tribo de Judá. Ora, se ele é o leão da tribo de Judá, nós somos os leõezinhos, seus representantes. Está explicado por que a cidade tal,
que era a cidade lá onde ele exercia o ministério. Não, era no Paraná. Também, mas... Então, ele chegou à conclusão de que eles estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam demarcando o território para Jesus, por isso que o diabo estava se apoderando das vidas das pessoas. Não estava nada a ver com jejum e oração, não. Então, eles descobriram o quê? O que ele imaginou? Aí, vamos fazer o quê? Combinou com a igreja uma campanha. Combinaram uma noite tal, a igreja lotada, todo mundo de carro, garrafas e garrafas daquelas de 2 litros cheias de água. O autor ainda diz assim, beberam litros e litros d'água, precisavam de muita urina para uma cidade tão grande, que é uma cidade grande, e saíram, cada carro com 5 pessoas, para lugares específicos para urinar pelas esquinas na madrugada, para demarcar o território para Cristo, para o evangelho fluir. Deve ter dado muito certo. Exatamente, atentado ao pudor, e no dia seguinte a cidade devia estar com um cheiro maravilhoso. Essa é a questão. É verdade. Tem até esse aspecto positivo, né? Mas o ponto é o seguinte, tem eficácia isso, gente? Sério mesmo que esse negócio funciona? É sério mesmo que isso é o evangelho? Será que se fosse assim, o apóstolo Paulo, por exemplo, não teria falado, olha, gente, tem uma dica boa, se vocês fizerem xixi, chega na casa de alguém, você quer converter aquele seu vizinho? Faz xixi na calçada dele todo dia. O cara vai olhar e vai lá assim, minha mãe mora numa rua, tem um vizinho lá que tem um cachorro que faz cocô na calçada dela todo dia. Aí você chega pro cara e diz assim, além do seu cachorro, você também, meu irmão? Não é possível, né? O cachorro ainda suportava, agora você... Então, essas coisas surgem exatamente dessas circunstâncias assim. A gente aqui está brincando, mas tem gente que leva isso a sério. Tem gente que leva a sério. Isso é verdade, tá, irmãos? Não sei se ainda faz, mas já... Pipoca também? Não, é outra parte. Mas a questão é exatamente... A questão, veja bem, o que a gente não pode, aqui é preciso a gente botar aqui um certo parâmetro também para não ir, é diferenciar a pessoa que tem o coração em Deus e está disposta a ver o evangelho prosperar, e que não tem o conhecimento crítico necessário para dizer, pô, isso aqui não tem nada a ver, mas está lá de coração. Eu diria até que muitas vezes Deus pode aceitar essa oração, entendeu? Mas pela oração de quem está fazendo. Agora, o líder que sabe isso é um problema. Sim, a questão que você falou que eu queria te tá? Se você tem uma consciência que isso não tem relação com Cristo, mas quem está sobre você manda você fazer. Que doideira, né? Você faz ou não faz? Eu não faria. Porque eu preciso entender o seguinte. Tudo que não feria... Martinho Lutero dizia... Ele diz o seguinte, não é bom nem razoável que a gente atente contra a consciência. Mas aí, olha só. Porque, olha só, em termos... Mas a questão de jogar sal, algo assim, foi o extremo da urina, mas umas coisas assim, tipo, jogar sal. Olha, gente, isso é uma situação muito difícil, sobretudo a pergunta de vocês para mim, né? A pergunta para mim é assim, mas eu penso assim, sendo razoável, né? Eu acho que assim, uma questão razoável. Eu acho que às vezes pode haver isso, né? Eu já fiz parte, eu já estive numa igreja que o pastor propôs umas coisas assim. Ele respeitou alguns irmãos que disseram assim, olha, pastor, não acredito nisso assim, não. Essa não é a minha posição. Inclusive, eu tive uma vez, num grupo de pastores,
E nesse grupo de pastores, por um evento na região oceânica, muitos deles acreditavam nos negócios que era bem esquisito. E estava eu e um pastor batista lá, pastor Marcos Tristão, da PIB de... Né? Da PIB. Da PIB de Itaipu. Ele falou, gente, com relação a essa parte agora aqui, ele fez tudo. Ele participou das orações, do jejum que teve, da oração no dia e tudo mais. E a gente fez uma caminhada de oração. E depois o pessoal ia fazer lá um ato qualquer. E ele falou uma coisa que eu falei também. Ele falou, olha, gente, a gente veio até aqui, daqui para frente, para a gente não dá. Porque isso é um tipo de coisa que a gente acha que não tem eficácia, não faz sentido, mas a gente respeita vocês. Então a gente fica aqui. Vocês vão lá, a gente ora, tudo mais. Por quê? Porque também é o seguinte, você não violenta a pessoa, mas também não se violenta. Tem de haver um bom senso. Porque senão há o conflito. Ou quando a pessoa é intransigente, diz assim, pastor, está tudo errado. Não é assim. Agora, por outro lado, você diz assim, não, pastor, não dá para mim não. Então, meu irmão, você está fora, tchau. Aí... Assim, no caso, são pastores ou pastores. Quando tem uma submissão, quando alguém que lidera, então, comanda e você tem essa atitude. Então, mas... submissão, isso? Eu penso que, dizem, né, não tenho certeza, que ordem não se cumpre. O princípio da autoridade espiritual é o mesmo. É de você se submeter à ordenança, mas olha só, o ordenante, ele está ali fazendo o papel ele não é apenas o seu superior, ele é o seu superior na aplicação da legislação. Se o que ele está falando é contra a legislação, você não cumpre. É igual Constituição, nós somos cristãos. Se amanhã ou depois fizerem uma Constituição, a gente deve seguir a Constituição do nosso país. Até o momento em que ela não confronte ou afronte a nossa Constituição Suprema, que é a Escritura, que é a Bíblia. Se a Constituição um dia disser assim, é proibido pregar o Evangelho, aí a gente tem que saber se vai obedecer ao Constituinte ou se vai obedecer Mateus 28:18, a ordem de Jesus. Você entendeu? Então, a questão de prevalência de uma lei superior. E aí, agora, eu diria assim, que nesses casos de conflito é bom ter acordo, né? A pessoa chegar e falar assim, eu não acredito nisso. Primeiro, se ela já não acredita nisso, por que ela está fazendo ali com aquele líder? Interessante que você falou que no ato na saúde tem isso também. Ninguém é obrigado, sendo funcionário, sendo contratado, é obrigado a participar do aborto ou eutanásia. Ninguém é obrigado. Você não tem punição, não tem nada. Legal. Ninguém é obrigado. Qualquer profissional fala assim, eu não concordo. Não dá. Para mim não dá. Exato aí, legal. Você não é julgado, você não é... Tem um respeito absurdo contra isso. Isso é importante. Exato. Por quê? Exatamente. O ideal é que tenha esse respeito, que tanto o liderado consiga explicar isso com clareza e com respeito, que o problema, às vezes, é o desrespeito de uma parte ou de outra. O cara chega e diz assim, não, o senhor está um herege, eu aprendi que não sei o quê. Pô, não é isso, eu quero ser pastor. Quando você tiver um problema, ele é que cuida de você. Se ele está certo ou errado em tudo, é uma outra história. Não é assim, né? A gente não chega, não, de jeito nenhum. E tem que procurar conversar. Pastor, olha só, não concordo, não penso desse jeito. A gente conversa uma hora aí, e o líder também tem que ser um cara sagaz para não perder a pessoa. Porque o objetivo é o quê? Dizer para ele o seguinte, olha, tudo bem, não tem problema não, mas vamos depois conversar sobre isso. Por que você não pensa assim? Vamos lá, vamos botar os pressupostos. Eu boto os meus, você bota os seus, a gente conversa, chega a um acordo. E aí, às vezes, você passa até a perceber a coisa como ele. Entendeu? Porque tudo depende disso, né? De argumentação. Eventos ou fatos? Que eventos nós temos aí? Abertura, passagem. Vou botar aqui passagem do Mar Vermelho, né?
Só a abertura não adianta, né? Não adianta eu só abrir, né? Pode abrir e não passar. É. Já falou, ele fez a harpa pelo dilúvio. O dilúvio. Muralha de Jericó. A Santa Ceia. Eu não vou botar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia já está no Novo Testamento. Ela aponta para quê? Ela aponta para o véu sendo rasgado. Só que a gente fez esse exercício. É o corpo de Cristo. O véu é o corpo de Cristo, né? Na verdade, o corpo de Cristo é o simbolismo do véu. Muralha de Jericó serve? A queda das muralhas. Só a muralha não serve, não, mas a queda serve. Queda das muralhas de Jericó. Beleza. Como a passagem do Mar Vermelho tipifica Cristo, sua obra vicária ou algum aspecto da vida cristã? Cristo ela não tipifica. Mas ela tipifica a obra de Cristo, né? Tá bom? Moisés ali é o cara que abre o mar, né? Que tipifica Cristo. Mas a passagem do Mar Vermelho é o que, gente? O que é a passagem do Mar Vermelho? É o momento do... É a saída do Egito. É a saída da escravidão. É quando Cristo nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Beleza, salvação. O momento do sacrifício de Cristo também conta como obra vicária? Tudo. A obra de Cristo, ela é do seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Ele vai assunto aos céus, é o que Pedro prega lá no primeiro sermão em Atos 2, 14 ao 36. Todos os aspectos da obra de Cristo estão ali completos. Fala do nascimento, fala do ministério, desenvolvimento da sua vida, fala da sua morte, fala da sua ressurreição, fala da sua crucificação, sua morte, ressurreição e sua exaltação. Este Cristo que vós crucificastes, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhorio de Cristo, glorificação, exaltação. Todos os aspectos da sua obra vicária. Ele está lá sentado esperando que Deus coloque seus inimigos como os cabelos dos seus pés, estrada dos seus pés. Então tá, o dilúvio tipifica que aspecto da obra de Cristo? A volta. Na teologia, a gente chama esse aspecto da volta de Cristo de parousia. Todas as vezes que vocês lerem em algum livro de teologia esse nome aí, ó, parousia, parousia é na teologia o advento da volta de Cristo. Tá? A queda das muralhas de Jericó. E que tem a ver com a vida cristã, né, irmãos? Queda das muralhas de Jericó. Quem é Jericó? Jericó é a primeira fortaleza que existe em Canaã. Ela é primícia da terra, diga-se de passagem, que na lei da guerra havia o direito de pegar os espólios, né, e os despojos todos da guerra, só que Jericó, Deus falou, essa é a primeira, vocês não vão pegar nada, vão queimar tudo. Aquele camaradinha, Acã, né, o nome dele? Que pegou lá a capinha babilônica e umas moedinhas de prata, para variar. A moeda de prata está fazendo um estrago já há muito tempo na vida dos outros. E não foi só com Judas, não, né? Já vinha desde antes. Bom, queda das muralhas, então, o que a gente poderia dizer? Aplicando a tipologia,
algum aspecto da vida cristã? Pode-se dizer que a queda das muralhas de Jericó foi o véu do tempo se rasgar? Não, eu acho que é forçação de barra beça, né? É uma forçação de barra demais. Mas a gente pode dizer que é uma grande barreira caindo. Eu diria para você que a vida cristã tem um aspecto que o apóstolo Paulo diz, que Cristo e o conhecimento da sua palavra destrói os nossos sofismas. O que são sofismas? São aquelas fortalezas mentais, aqueles pensamentos que nós criamos e estabelecemos ele muito antes da nossa conversão como verdades absolutas, e não são necessariamente. Um sofisma, eu não vou conseguir nunca nada, eu nunca vou ser nada. Eu ouvi sempre meu pai falando isso, você não vai ser ninguém. Um sofisma, você não vai dar para nada, você vai ser uma prostituta quando crescer, ou você vai ser um bandido quando crescer. E a pessoa cresce com aquilo, ela diz, eu não posso ser feliz, eu não posso casar, eu não posso ter um marido, eu não posso ter uma esposa, eu não posso ter uma vida digna. Ela cresce com sofisma, mas a palavra de Deus, ela destrói os sofismas. Às vezes, sofismas são essas fortalezas que dizem respeito à nossa vida. Às vezes, dizem respeito ao Evangelho. Não. Sofisma é uma barreira mental. Todo crente não vale nada. Crente tudo bitolado, tudo fanático. Aí um dia você entra na igreja evangélica e você diz assim, não sabia que esses caras eram assim, tão legais. Você ouviu aquilo a vida inteira e você nunca teve experiência na igreja evangélica, mas você diz para os outros, crente? Não, crente é tudo fanático. Crente, eu quero ser qualquer coisa na minha vida, menos crente. Ser crente é ficar maluco, fica gritando aleluia, aleluia, idolatrando o líder. Aí o cara entra um dia na igreja. Tá bom. Entendeu? Sofisma é isso. É esse tipo de pensamento. Eu nunca vou entrar numa igreja evangélica, lá é todo mundo doido. Quem entra lá vira fanático. Aí sua esposa se converte. A mulher fica mais maneira do que nunca. E aí você diz assim, mas não era para endoidar o cabeçote agora? Essa mulher está melhor desse jeito? Aí você diz assim, o que aconteceu com ela? Vou lá nessa igreja para ver o que acontece. Ou vice-versa. O cara era agressor. Bebia. Teve uma experiência de conversão. A mulher via dizendo que nada, crente é tudo maluco. Isso não muda a vida de ninguém. Conheço um monte de gente que não muda a vida, não. Sempre ouviu falar. Nunca teve experiência. E aí o marido muda. Ela diz, mas esse cara está frequentando a igreja, o que esses caras têm lá que fizeram milagre na vida desse camarada? Aí um dia ele diz assim, vou lá para ver o que é isso. Ela diz, sofismas. As muralhas de Jericó, a gente poderia dizer, como a palavra de Deus. Perceba, como a palavra de Deus quebrando os sofismas. Sofistas eram lá da época do apóstolo Paulo, né? Era uma classe filosófica, né? Sofista entre os gregos e os romanos, né? Epicureus, estoicos, sofistas e tudo mais. Você estudou isso aí? Sofisma vem a partir daí. As argumentações. Exatamente. Por isso que a gente diz que sofisma é isso, né? É que você rebate aquilo mentalmente com uma ideia pré-concebida que se tem. E essas fortalezas, que algumas versões nossas trazem, né, sofismo, são essas fortalezas internas. Um outro sofisma, nenhum homem presta. Por quê? Sua mãe teve um pai abusador, casou com o primeiro cara, violentava ela, casou com o segundo, também fazia a mesma coisa, depois ela resolve abandonar o homem
e se relacionar com mulher, mesmo já tendo 2 ou 3 filhos. E aí ela vai morar com uma mulher depois com 50 anos de idade. Conheço, tá? Estou falando de história assim, de gente que eu conheço. 50 anos de idade, você conversa com a pessoa, homem nenhum presta. Sofisma. Ela pegou 3 que não prestaram e fez a regra geral. Qualificou todos da mesma forma. E algumas que não pegaram 3, pegaram 2, pegaram 1, tiveram um marido ruim, depois fica traumatizado e diz assim, eu não quero nunca mais homem não presta. Por quê? Porque aquele cara traiu ela, ou vice-versa. E aí não quer mais. Aí um dia descobre uma pessoa, se apaixona, mas não quero, não vou, vai me fazer sofrer, vai me trair igual o outro. Conheço um casal que casou, o rapaz era gente boa, e a moça também. Só que a moça vinha de uma família que os pais tinham um problema grave de traição. O pai dela era muito mulherengo e traía a mãe dela assim, com a sombra de uma mulher. Tinha uma sombra em algum lugar, você podia saber que aquele cara estava atrás da sombra de uma mulher. E quando ela casou, teve certo problema com o marido, porque o marido era gente boa, coitado. Não tinha olhos para ninguém, mas ela achava que o cara era como se fosse o pai dela. Ela vivia ressabiada com o pé atrás. Meu Deus do céu, esse cara vai fazer comigo a mesma coisa que meu pai faz com minha mãe. Então ela andava atrás do cara. O casamento passou por uma situação difícil, porque ela andava atrás do cara o tempo inteiro. Para saber, afinal de contas, se ele estava no trabalho mesmo ou não. Aí a vida da pessoa vira um inferno. E ela faz a vida do outro um inferno. E o cara não tinha culpa. Por quê? Porque ela não estava lutando contra o cara, ela estava lutando contra o pai. Que estava aqui, ó, a fortaleza. Todo homem é galinha. Tá? Beleza. Bom, gente. O que eu vou querer de vocês? Um trabalho. O que eu vou... Pode falar. Tenho que mandar. Eu tenho que mandar, mas olha só. Mas alguém me mandou isso particularmente? Não, no grupo não adianta, eu não consigo ver, nem sempre eu vejo. Manda para mim no particular, que eu boto no grupo. Porque às vezes quando eu olho o grupo já está com um monte de mensagem, entendeu? Toda a turma que eu dou aula, eu não tenho como ver sempre. Então eu vejo de vez em quando, mas aí a mensagem já está... Não esqueça da minha calói. O que eu quero aqui para que vocês façam para mim? Olhem aqui, você que está em casa e não veio assistir a aula hoje, fugiu. Aqui, depois vocês podem vir aqui também. Alguém pode fazer uma foto aqui? Você faz uma... Beleza. Faz uma foto aqui para botar no grupo. Já te pediram no privado já os slides, professor. Você me pediu quando? Agora. Ah, tá. Agora tá. Avaliação. Capa. Digitado. Capa digitado. Não precisa. Enviado para o e-mail LP Carvalho. Agora eu vou fazer Arial, Coach 12. Times One. Gente, ninguém fica falando como é que é a norma da BNT, cara. Aí tem um site que converte do Dindy, viu? De acordo com o conselho. lpcarvalho@hotmail.com ou trabalho e você converte pro tipo de O senhor permitiu que a gente bote bibliografia? você bota a nossa.
certeza. Não precisa botar bibliografia, não. Eu vou botar um nome mais bonitinho aqui. Fonte de consulta. Fonte consultada. Google. Tem problema, bota. Mas olha só, não é Google, não serve, né? Você vai entrar lá no Google, ele vai te mandar para uma página, para um site, para um blog. Você vai botar blog, tal. É. Fonte de consulta. Blog, reflexões e mensagens. Fulano e tal. Beleza. Tá? Avaliação. Com capa, digitado. Minuto de sabedoria, Augusto. Ó, na capa eu quero na capa a instituição IBFON, não é isso? Eu quero turma, bacharel. Eu quero nome. Aliás, minto, antes disso aqui eu quero. Não, eu quero disciplina, que é a matéria. E professor. Esse já Esse é o trabalho, né? foi tudo isso. Fala assim, pô, professor, isso é metodologia da pesquisa. É fazer a capa. Disciplina e Ah, esse trabalho eu vou perguntar pro Charles, trabalhei. nome. Sim, sempre nesse trabalho, da instituição, turma, disciplina, professor e nome. O título do trabalho? Não precisa. O título do trabalho você vai colocar que é a avaliação de tipologia. Gente, essas partes podem ser compartilhadas. Isso aqui pode ser compartilhado, inclusive para vocês aprenderem e fazerem, né? Nas próximas vezes. Fonte consultada. Beleza. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês construam para mim um esquema desse com, primeiro, vocês vão escolher escolha do tipo. Não. É um grupo de 4. Escolha do tipo. Ou se... Não, é individual. Não, individual. Individual. Tá? Individual. Ó, escolha do tipo. Então você vai escolher. Se você vai falar, se você vai falar personagem, objeto, evento ou fato. Você vai escolher personagem, objeto, evento ou fato. Um dos três. Só um dos três. Tá, eu quero falar sobre o maná. Agora, olha só. Não me entra no Google e me puxa 3 linhazinhas, achando que você vai me satisfazer com esse manazinho safado de 3 linhas, não. Isso não mata a minha fome, não. O maná é diário, mas no meu caso é um diário de 7 dias, de 7 aulas direto. Então escolhe o tipo. Vai mofar. Um desses, ou um de cada. Um de cada. Exatamente. Não, um de cada não. Pode ser um só. Um só. Tá? Escolhe o tipo. Aponta ele para o antítipo. Já é 2, né? O antítipo. Já vou dizer se tem a ver com a obra, a pessoa ou a vida. Exatamente. Tá. E por último. Tá? E por último. Bate foto do quadro, irmão. Para de preguiça. Isso aqui, o antítipo já é o ponto 2, né? O antítipo aqui já é o ponto 2. Você vai dizer o que ele... Agora, olha só, gente. Fonte consultada, mínima de 3. Tá? 3 fontes consultadas, para não ficar trabalho preguiçoso. Pegou uma só lá e falou aquilo lá. Até para você ter parâmetro, para ver se o que o cara está dizendo também está certo ou está errado.
escolha do tipo e o terceiro. O São José Oeste vale para os quatro. Pode Né? graduado e heresia. José Oeste, pastor Ciro, Sai pra lá no site de... No antítipo, tá gravado, ó. No antítipo, eu quero que vocês discorram bastante, né? Não é dizer assim, aponta para Cristo. Aponta para Cristo, tá? Em que aspecto da sua vida, ou da sua obra, ou da vida cristã? Aí você desenvolve um pouquinho. E por fim, uma pergunta subjetiva. Em que o conhecimento em que vou botar aqui o conhecimento de sua pesquisa acrescentou ao seu conhecimento teológico. É isso. A terceira pergunta é uma pergunta subjetiva. Você vai dizer para você, cara, eu fiz uma pesquisa sobre Melquisedeque. Aonde que isso me acrescentou? Eu não tinha ideia de que Cristo tinha cumprido tal papel. Melquisedeque representava determinadas questões assim, assim, assado. E isso me faz pensar sobre a vida cristã em determinado aspecto. Aí você pode colocar suas questões pessoais, você fica à vontade. Por isso que eu quero, se vocês fizerem isso em dupla, não vai dar. Exatamente. Só que aí não dá, porque as impressões subjetivas a partir de um trabalho compartilhado não funciona. Entendeu? Não funciona. Tá bom? Por favor, uma foto, bota no grupo, qualquer dúvida, só perguntar. Ah, última coisa. Prazo. Amanhã, até às 18 horas. Data para entrega. Que dia é hoje? 21. 21. Dia 1º. Não, vou dar 2 segundas-feiras para você. 28, dia 5. 5/7. 5/7. Ó. 5/7. Ó, nessa época aí eu vou ter tomado vacina, eu não vou estar bem. Vai sim. Você vai tomar da Pfizer. Aí você vai ficar bem. Eu vou tiver uma dor de barriga da Pfizer. E eu vou estar cuidando dela em casa. Gente, ó. Vou guardar meu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou guardar aqui meu material para poder ir embora. Tem que chegar em casa agora em tempo para dar aula 9 horas ainda. Ah, eu vou passar lá. 9 horas eu dou aula Teologia 5 para um outro seminário e eu tenho que chegar lá. Mas eu queria só dizer o seguinte, hoje nossa última aula, provavelmente eu vou dar ainda a bibliologia, mas eu acho que é para o básico. Né? O pastor Gustavo falou comigo. Então eu queria só agradecer a vocês pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer conhecer todos vocês. Vou estar aqui ainda por mais pelo menos 5 semanas. Não vão ser 7, porque eu vou dar nas 5, eu vou dar as 7 aulas. Vai ter 2 dias que eu vou dar período integral. Mas, assim, foi um prazer. Eu sempre gosto, sobretudo, de trabalhar com a Assunção, porque a gente conhece irmãos novos, né? Nem todos tão novos. Às vezes são novos irmãos, não irmãos novos, né? Como eu quis dizer.
A gente conhece novos irmãos, mas é um prazer estar com vocês. Eu espero que essas 7 aulas tenha servido pelo menos para abrir a vocês o entendimento do que seja a disciplina proposta, que depois, se vocês tiverem algum comentário a fazer, alguma questão a fazer sobre metodologia, sobre didática e etc., por favor, sintam-se à vontade de compartilhar comigo. Assim, aqui as impressões que vocês acham que pode melhorar, que poderia ter sido melhor, enfim. Mas para mim já foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. A gente vai continuar se vendo aqui. E aí, estou à disposição de vocês. Quando o livro sair, divulga pra gente. Tá. Tá saído. Eu vou fazer a divulgação, eu boto no grupo também. E aí convido vocês, vai ser um prazer também receber quando a gente fizer o lançamento. Tá bom, irmãos? Muito obrigado, tá? Um prazer. Valeu. Primeira aula que eu fui comigo era uma mulher bastante. Por quê? Porque você falou a irmã, aí depois ele de mágica, sei lá. Ninguém percebeu, só eu. Aí eu falei, eu acho que ele achou que era uma mulher. Aí ele falou, não. Eu falei, se ele achou que era uma mulher, feia pra caramba. Mas se não passando fora, não Pô, se for uma mulher, grande demais essa. tá sofrendo, também tá sozinho, né? Ô Douglas, Pô, eu quis assistir a aula, você fala. Ô Douglas, você enfraqueceu a amizade, Douglas. O que houve, Douglas? Da explicação do trabalho. Você ficou no trampo? Você ficou? Mas não tem problema, né? O bom é que vê depois. Eu vou. Caraca, Paulo, desse tipo. Foi mesmo. O formato do trabalho pode ser igual aquele que eu mandei pro senhor. Sem foto. A aula foi boa porque eu só. Pode ser, mas não precisa de foto, não. Ah, é que eu sempre uso. Tudo bem, tudo bem. Melhor, pelo menos, se a capa ainda tem, melhor do que sem capa, mas não tem a necessidade, mas pode fazer. Ô pastor, então é o tipo, antítipo, dissertar sobre Tá no eles grupo do Douglas, tá tudo e no que Tira mais esse quadro? a minha experiência pessoal. Show. Escolha um, mínimo de 3 fontes consultadas. Tá. Tá bom? Introdução, desenvolvimento. É individual, né? Individual. Você faz o seu. Você faz sozinho. É individual, você faz os dois, né? Você sozinho faz o seu. Tá vendo? Você apaga pra mim então, Juliana? Pode fazer uma foto. De repente botar no grupo se ninguém fez, porque eu acrescentei as informações aqui, ó. Na avaliação. Ô João, Oi. você quer que eu passe lá em cima?